Oi, esse aqui é o nono vídeo do mês do terror edição 2020 e o que temos para hoje é a resenha do conto O Diabo na Escadaria, escrito por Joy Hill, aqui da sua coletânea Carrossel Sombrio e Outras Histórias. Eu nasci em Suliscale, o filho de um pedreiro comum. A aldeia onde nasci se aninhava no mais alto dos cumes, bem acima de Positano, e nas primaveras frias, nuvens perambulavam pelas ruas como uma procissão de fantasmas. Para baixo, uma escada de 820 degraus. Eu sei, subia e descia com o pai, acompanhando ele lá no nosso lar no céu, para baixo e para cima. Depois de sua morte, muitas vezes percorri o caminho sozinho. Assim começa O Diabo na Escadaria, escrito por Joy Hill, que conta a história deste narrador aqui, que é um garoto, Quirinus Calvino. Nome esquisito dele, né? Aliás, ele não gosta do nome dele, né? Quando alguém começa a falar o nome dele, ele fica completamente atordoado. Mas o que importa? Bom, vocês perceberam, né? Ele tem que ajudar o pai, né? O pai é um pobre de um pedreiro, não tem lá muitas condições de ganhar muito, né? E o filho acaba ajudando e por causa disso ele tem que trabalhar junto com o pai, ele não vai para a escola. Na verdade, o Quirinus, ele nem gosta de ir à escola, mas também ele não gosta de trabalhar com o pai, né? Meio que odeia essa coisa. Mas a questão é, isso não é o mote da sua vida. O que ele está realmente fixado, o que ele deseja é sua prima. A Letodora. Ele, apesar da idade, acho que provavelmente ama a sua prima. Só que ela não tá nem aí com ele. Isso é um grande problema, sim, para ele. Muito mais do que trabalhar, do que deixar ele ir para a escola. O que importa é que a priminha não curte ele de maneira alguma. E ele dá umas flertadas e só leva a patada dela. A questão é que nesse vai e vem de subir essas escadarias, 800 e tantos degraus, um dia ele acaba topando com um certo portãozinho vermelho que ele esbarra sem querer e o portão se abre. Quando o pai fica sabendo disso, imediatamente ele comenta: "Você encontrou esse portão aberto?" Fica horrorizado, de medo, e ele fica curioso: "Ué, o que aconteceu?" Depois ele acaba sabendo uma informação interessante através de sua prima. A prima sim, a prima vai para a escola, é uma garota estudada, ela sabe de algumas coisas que estão registradas nos livros, mas aquelas coisas das lendas orais o pai nunca passou para ele. Então a prima explica: aquele portão vermelho que você viu ali aberto, aquilo ali tem conexão com coisa séria, cuidado, né? Uma coisa ruim pode acontecer se você cruzar o portão. Bom, o garoto disse, né, Quirinus disse ao pai que o portão estava aberto, mas na verdade é que ele deu uma esbarradinha sem querer. O que importa? Um garoto que tem os seus desejos para com sua prima, né? Não gosta da vida que tem. E tem à disposição um portão que, vale lembrar o título dessa história, né? O Diabo na Escadaria. O que você acha que tem depois do portão? Vamos juntar as coisas umas com as outras? Mas eu não vou dizer o que vai resultar de tudo isso, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto aqui muito interessante. Minha avaliação do texto. Bom, assim que a gente começa a leitura, damos de cara com uma solução muito interessante de Joy Hill para narrar a sua história. E algo bastante conectado, assim, também com o título dela. Bom, ele se vale de um recurso muito visto em poesia. Pois é, aqueles arranjos das estrofes, ele faz aqui também na sua prosa. E como a história se chama O Diabo na Escadaria, simplesmente ele coloca uma escadaria por aqui. Olha só. Não sei se está muito em foco aí para vocês. Deixa eu colocar aqui numa página dupla, que é a mesmíssima coisa. Durante muito tempo aqui no texto, ele permanece aqui nesse arranjo. Na verdade, sempre é a mesma coisa, né? É um descer para cá, um subir para lá e fica sempre nisso. Mas visualmente é interessante. Só que eu confesso para vocês que isso me deixou um pouco até tonto, porque para fixar o olhar nas linhas, na quebrada, que tinha que correr para o outro lado da margem, realmente me deixou assim um pouquinho meio enjoado, mas depois de um certo tempo, ok, fui me acostumando. É uma ideia interessante.
Embora isso se mantenha da mesma forma o tempo todo, exceto numa situação aqui, quando ele fala que ele precisa levar a carga para cima e para baixo, então rapidamente ele muda de altura aqui da linha, que é nessa página aqui. Eu também não sei se está em foco para você, espero que esteja. Mas depois ele mantém o mesmo recurso o tempo todo. Sim, depois de uma outra oportunidade vai mudar as coisas por aqui. Mas o que vale é que sim, esse recurso se mostra bastante interessante, mas também no começo da história ela a gente pode considerar que está um pouquinho fraca. Ela não desenvolve lá muitas coisas. Tem essa coisinha da prima do Quirinos não está muito afim dele, isso dá a entender que é um motivo realmente aqui da história ir para frente. E de fato é, depois quando ela começa a se desenvolver, ok, tudo fica interessante. Mas realmente, toda essa narrativa só ganha força quando ele está quase cruzando ali o portão. Quer dizer, a gente pode pensar que tudo vai desandar quando ele cruza o portão. Na verdade, não. Eu não posso explicar o que acontece antes dele passar por essa entrada lendária. Realmente, ele faz algo que não devia. Até como um recurso do que ele faz, ele meio que se escapa por ali, porque ele meio que começa a acreditar na lenda que sua prima conta a respeito dessa porta, que está claro relacionado ao diabo. O pessoal, na verdade, explicando um pouco a lenda, o pessoal acredita que quando você passa por essa portinha vermelha, você começa a descer as escadarias que estão logo a seguir, você está descendo para o inferno, literalmente. Pois é, o que ele fez? Que ele vai se culpar por querer descer ao inferno. Não vou dizer, obviamente. Mas é curioso, quando a história entra nesta nova escadaria que conduz, então, supostamente, ao inferno, o Joe Hill para de usar o recurso visual de colocar todas as frases numa espécie de escadaria. Ele volta ao formato normal de uma prosa, porque ali ele está, o Quirinos, está em outro mundo. Algo também bastante interessante que ele fez. E sim, depois, quando ele sai desse mundo e volta ao seu mundo real, o texto também volta a ser em formato inclinado, como se fosse a escadaria que ele voltou para sua rotina e não consegue sair de jeito nenhum. Ou seja, é uma boa sacada. Se no começo a gente percebe, tá, ok, achei bacana, mas você fica repetindo, isso muda de sentido quando realmente ele vai para um estado mágico de um outro mundo, que aí tudo está normal, e depois quando ele retorna, volta ao formato visual diferenciado. Sim, aí isso tem mais sentido ainda do que apenas uma brincadeirazinha visual. Na verdade, sim, tem lá o seu motivo com certeza. Mas, sim, quando ele também está dentro desse mundo imaginário, supostamente lá o inferno, as situações que são mostradas também não são lá muito interessantes. Só mais para o final é que sim, acontece o verdadeiro motivo dessa história existir. O Quirinos encontra algo muito interessante por lá, que vai para fora desse mundo imaginário. E aí sim que a gente tem uma grande oportunidade de perceber que esse texto tem lá o seu valor. Aliás, vamos combinar, desde o começo dele a gente percebe que é um tom bastante diferente também na narração, como eu comentei em dois vídeos anteriores aqui de Carrossel Sombrio e outras histórias. Aqui, um tom diferenciado que a gente encontra bastante é o onírico. Tudo que é narrado, que acontece por aqui, a gente percebe que, sim, tem um pezinho na fantasia, mas é de um jeito que a gente percebe que tudo se desenvolve como se alguém estivesse sonhando. Aliás, o próprio personagem aqui, o Quirinos, ele fala uma hora sobre sonho, mas não quer dizer que ele esteja sonhando. Não, tudo está acontecendo de fato. Talvez uma dica, na verdade, que o Joe Hill quisesse dar a nós leitores, que é para compreender esse texto aqui como realmente uma coisa de sonhos, mas não que esteja acontecendo um sonho de fato. Sim, o tom é onírico o tempo todo. As manifestações do que acontece aqui tem uma pegadinha diferente. Você percebe que ele carrega na fantasia, mas não exagera. Na verdade, tudo tem um sentido bem real. Tudo é possível. Claro, tirando essa parte desse mundo à parte, a gente pode dizer que tem algo, o resto, na verdade, né, está completamente aceitável. É normal, tudo é possível. E sim,
o que acontece antes de ele entrar por essa portinha e depois é algo que também você pensa, uau, isso sim é algo impactante, típico das histórias de Joe Hill, que consegue transformar umas certas reviravoltas repentinas em algo que realmente pese. Mas sim, esse detalhe que eu falei, que ele encontra lá dentro desse mundo imaginário, que ele traz para fora, depois ganha uma certa crítica muito interessante ao final da narrativa. Lembrando que essa história não se passa nos Estados Unidos, ela se passa numa região da Itália, que era perdi, como é que era? Positano, que é a maior referência que tem por aqui. Tem uma outra cidade também, que é a cidade onde eles vão entregar as pedras, o pai e o Quirinos, mas sim, o que vale é que a história é na Itália. Isso é muito importante, só para não ser também jogado fora, né? Digamos que o autor quis variar, só faço histórias que acontecem nos Estados Unidos, não, deixa eu fazer em outro país, só para ficar um pouquinho diferente. Não, na verdade tem uma boa vantagem, digamos assim, de usar o cenário como a Itália, mas isso você só descobre realmente ao final. É alguma coisa bastante interessante que acontece, claro, não posso dizer porque vale a pena você descobrir. Ah tá bom, é bacana, gostei, faz todo sentido. E sim, essa história aqui também tem a sua crueldade. Temos uma história que tem os seus momentos de certa violência. Não é nada exagerado o que a gente viu em histórias anteriores, né, que era sangue, vísceras e tudo mais que possível para deixar bem impactante, bem gore, né? Aqui não. A violência, ela acontece até tão rápido, quando você vê, já aconteceu. Você fala, caramba, o que importa é o desdobramento da violência que aparece aqui nessa narrativa, que é bastante também interessante. Ou seja, a história ela tem um tom interessante, esse onírico que eu coloquei, que esbarra em realidades possíveis também. Eu gosto quando tudo que acontece numa história que parece ser fantasiosa, na verdade não é lá muito. Você consegue conectar tudo isso com o mundo real onde nós vivemos, ou seja, o escritor só usa um pequeno recurso narrativo para falar de coisas cotidianas que é fácil a gente esbarrar por aí. Assim, uma coisa a se dizer a respeito da personalidade aqui do protagonista da história. Bom, Quirinos não foi para a escola, então ele poderia ser considerado uma criança um pouquinho, não muito esperta. Na verdade, ele tem aquele tom do nosso matuto aqui brasileiro, né, que sabe que está quase se metendo numa certa conversa fiada, mas ele tem que resistir às tentações. Não, peraí, não vou aceitar isso não. É mais ou menos assim que é o comportamento dessa criança aqui, que, claro, talvez tenha cometido algum deslize, que eu não vou exatamente dizer o que é, mas ainda sabe que, peraí, eu posso me ferrar mais ainda, então é melhor ficar com o pé atrás. Sim, a história aqui desse garoto que tem lá o seu desejo, que ele não consegue realizar, e como ele acha uma solução para não ter esse desejo realizado, é muito interessante. E você pode pensar, isso está conectado lá com aquele mundo que ele entra? Necessariamente não. Talvez tudo isso esteja na cabecinha ali do Quirinos Calvino, com certeza. E sim, eu fui muito superficial aqui nessa resenha porque ela é do tipo que quanto menos você souber, melhor. Você precisa descobrir as coisas aos poucos, enquanto elas vão acontecendo e se surpreendendo com os detalhes. Tem uma parte ou outra ali que é um pouquinho chatinha, mas que até você fica com aquela tipo, o que isso quer dizer com tudo isso? É indecifrável mesmo, mas não tem problema, isso passa batido. No geral, a história ela tem uma unidade bastante interessante, isso que acabou me agradando sim ao final. E portanto, para O Diabo na Escadaria, escrito por Joe Hill, eu atribuo 5 asteriscos. Pois é, eu até achava também que não ia gostar dessa história no começo, mas depois, por causa realmente desse recurso visual que eu achei que era só uma bobeira, sendo bem sincero, mas depois não, ele tem lá o seu motivo, tudo vai se explicando aos poucos, e o truquezinho final que aparece lá na metade da história e depois desemboca num certo bom comentário que ele faz lá ao final, é interessante, eu gostei, fiquei satisfeito. Por isso que realmente para O Diabo na Escadaria, 5 asteriscos tá de bom tamanho.
E falando em coisa boa, vamos ver se mantém o nível essa reta final aqui de Carrossel Sombrio e outras histórias. Só faltam mais 4 contos para fecharmos essa publicação. E aliás, sempre vale o aviso, para você poder adquirir esse livro, você precisa utilizar o link que eu deixo aqui na descrição do vídeo, porque você não encontra esta publicação em livrarias comuns. Por enquanto, é uma exclusividade da tag Experiências Literárias, tag Inéditos, a caixinha Mistério. Entra lá no link e confira como você pode adquirir este produto aqui sensacional com essa arte maravilhosa da capa, porque quando for publicada de maneira comum nas livrarias, não será com este visual, com certeza. Ele é muito bom. Bom, Caixa Mistério também tem os seus itens a mais. Enfim, vamos combinar então para a próxima resenha, o vídeo a seguir na quarta-feira, ou melhor, na sexta-feira. E enquanto ele não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram em anos anteriores do mês do terror. E tchau!